do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Mas estamos na quarta lição da nossa escola dominical e nós vamos falar sobre o pão da vida. Glória a Deus. Eu trouxe algumas coisas para nós falarmos, né? Algumas coisas, conhecimentos para compartilhar com os irmãos também, para que nós possamos aprender e ver que a palavra de Deus traz muitas coisas para nós extrairmos de dentro de Deus. Eu quero vocês vão comigo lá no João, capítulo de número 6, onde será tratado o pão da vida, a qual Jesus ele nos relata, né? João, capítulo de número 6, do versículo 1. Eu vou ler o primeiro versículo de João, capítulo 1. Vou pedir para o nosso irmão Isaac ler o segundo, o nosso pastor Ezequias ler o terceiro, nosso pastor Ronaldo ler o quarto, a nossa irmã Adriana lê o quinto, nosso irmão Juninho lê o sexto, a nossa irmã. Qual é o nome da nossa irmã? Da frente. Irmã Maria lê o oitavo, nossa irmã. Rapaz, eu não estou gravando o nome de todo mundo, preciso gravar. Nossa irmã lê o nono, a nossa irmã Ana lê o décimo, nossa irmã Flavinha lê o 11º, nosso irmão Carlos 12º, e o nosso irmão Ezequiel lê o 13º e eu leio o 14º novamente. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ler. Depois disso, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo-se os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, e disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para os perguntar, porque ele sabia que havia Filipe respondeu-lhe, dizendo: dinheiro e pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Nossa irmã. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes, mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens que haviam muito relva naquele lugar assentados, pois os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta, que devia vir ao mundo. Amém. Glória a Deus. Acabamos de ver a passagem de Jesus, o milagre da multiplicação dos pães. E, irmão, o que é interessante, que nós vamos falar de pão, e a Bíblia já é escrita há quanto tempo, né? Imagina, nós vemos o pão e nós falamos: como é tão gostoso o pãozinho, quem não gosta
próximo do pão, né? Aleluia, meu Deus. E aí eu comecei a meditar na minha casa e pode passar aqui um slide. Eu comecei a querer entender de onde veio o pão, como surgiu o pão. Né? Porque o pão ele já vem de anos antes de Cristo, né? E aí ele trouxe para o nosso conhecimento que a história do pão já tem mais de 12 mil anos, ou seja, há 12 mil anos lá atrás o pão já existia. Olha que interessante, né? Ou seja, às vezes nós falamos, o irmão inventou um pão. Não, mentira. O pão já existia há 12 mil anos lá atrás. Que interessante, né? E aí, irmãos, nós vamos ver também que a história da fermentação do pão, ela vem dos egípcios, ou seja, foi os próprios egípcios que inventou a fermentação do pão. Há 7 mil anos antes de Cristo. Olha que interessante quando nós falamos, e como estamos vendo na passagem de Deus, falando que o fermento ele leva o pecado, ou seja, também podemos trazer lá na lei de Moisés, que ele pede que nós não comemos o pão com fermento, né? O pão asmo, sem fermento, por quê? Porque era tradicionalmente os egípcios colocavam fermento na massa, para quê? Para que a massa crescesse, porque foi eles que criaram o fermento. Então nós vamos entender que o próprio Deus ele falou isso aí foi criação dos egípcios, ou seja, vocês são diferentes dos egípcios. Eles põem o fermento na massa, a massa o quê? A massa cresce. E isso, a fermentação até hoje, isso traz mal para nós, né? O fermento ele faz mal. Para quem a nossa irmã família sabe que tudo que vai fermento ele acaba fazendo mal para o nosso corpo, né? Olha, e eu também aprendo com isso também que tudo que o seu humano inventa acaba fazendo mal, né? Deus ele fez tudo perfeito, mas o que a gente acaba inventando sempre prejudica o nosso corpo, né? É complicado, tanto que se nós começarmos a estudarmos, e eu estava estudando hoje pela manhã, que mais de 57 mil pessoas morrem durante o ano por causa de produtos industrializados pelo homem. Ou seja, todo ano morrem pessoas de 30 a 65 anos, 47 mil pessoas. Meu Deus. Por causa de produtos industrializados, ou seja, tudo que o homem está criando está fazendo mal para nós mesmos, para ele mesmo. E sendo que Deus ele fez tudo perfeito. Ou seja, tudo que nós comemos da natureza não faz mal para o nosso corpo. Mas o que faz? Faz benefício. Se nós vemos os benefícios das frutas, que foi Deus que criou, não faz mal nenhum para nós. Mas o homem ele prefere fazer algo para agradar a sua carne e acaba ele mesmo próprio se matando. Né? Olha que interessante, né? E aí, irmãos, eu também trouxe para o nosso conhecimento, né? Que também, aonde foi levantado o pão, a região onde foi tida como pão, que foi na Mesopotâmia, que hoje é dividido em 3 países, que é onde é o Iraque, que fica a maior parte, onde está a Turquia e aonde está a Síria, né? Onde existia a antiga Babilônia no passado, que hoje a Babilônia não existe mais, né? Ninguém conhece mais essa cidade de Babilônia, mas no passado ela existiu. Tanto que é promessa bíblica também que Deus falou que ia retirar a Babilônia da terra, e Deus realmente arrancou a Babilônia da terra. Nós podemos ver também, irmãos, aqui, que também nessa mesma passagem ali da Mesopotâmia foi onde também Deus ele enviou um maná para o povo, ou seja, o pão do céu. Olha que interessante, o povo estava saindo do Egito e Deus todos os dias da manhã descia um maná, fazia um pãozinho para eles poderem comer. Olha como o nosso Deus ele é muito bom e maravilhoso. Então, irmãos, tradicionalmente o pão ele já vem de anos e anos e anos. E é tanto que Jesus ele valoriza o pão. Nós vamos ver nessa passagem aqui a qual nós lemos, que Jesus ele está com a multidão, a qual a multidão já o conhecia. Jesus já tinha uma fama, porque todos queriam estar próximos de Jesus, porque Jesus ele fazia milagre, ele fazia o cego ver, ele fazia o coxo andar, ele fazia o morto ressuscitar. Jesus ele tinha boas palavras e a multidão queria estar próximo de Jesus. Ou seja, mas eles não queriam estar próximo de Jesus porque ele era o próprio Senhor, mas pelos benefícios que ele trazia para aquilo que nós chamamos de carne. Ou seja, quando
enquanto Jesus está saciando a minha carne, eu estou do lado dele. Enquanto Jesus está me saciando, eu estou próximo. Enquanto ele está me suprindo as minhas necessidades, eu estou do lado de Cristo. Né? Não é aqui que a multidão está assim? Né? E Jesus ele traz boas palavras para o povo, e Jesus ele vê naquela multidão, ele também se preocupa com a multidão e fala: eu não posso despedir o povo de mãos vazias. Aleluia. Porque vamos alimentar o povo. E ele chama um dos discípulos e fala: o que nós temos? Meu Deus. Os próprios discípulos eles são interrogados. Será que, pastora Lúcia, 5 pães e 2 peixinhos dava para, pelo menos nós, a multidão que está aqui, as pessoas que estão aqui para nós comer? Não. Confesso para os irmãos que quando eu quero comer, eu como pelo menos uns 3 pãozinhos. E eu sei que tem gente aqui que come mais de 5. Pelo menos conheço um amigo meu aqui que ele come fácil. 5 pão é só para ele. Irmãos, então, olha o que Jesus ele faz no meio da multidão. Aleluia. Ele pega simplesmente 5 pães Aleluia. e 2 peixinhos. E a história ela não relata qual era o tamanho do pão. Pai. Não sabemos o tamanho do pão. É verdade. Também não sabemos o tamanho do peixe. É, Pai. Mas a Bíblia fala que eram 5 pães e 2 peixinhos. Né? Se fosse, eu acredito que se fosse um peixe grande, seria 5 pães e 2 peixões. Mas não fomos nós que escrevemos a Bíblia, né? Tanto, abrir só um parênteses, né? A Bíblia ela é muito interessante de nós entendermos que ela não está escrita cronologicamente dita, né? Jesus ele estava aqui e amanhã aconteceu isso, não. Cada história foi um acontecimento de um dia, não quer dizer que foi um dia após o outro dia, um dia após o outro dia, né? Foi as histórias que o próprio João ele achou interessante de colocar no livro dele e ele pôs, né? Para que ele pudesse, para que ele trazesse para nós aprendermos, né? Então não foi Jesus ontem ele estava ressuscitando Lázaro, hoje ele estava multiplicando o pão. Não, cronologicamente não está assim, e cronologicamente a gente não sabe se foi assim. Amém? Amém. Glória a Deus. Voltando para a multiplicação, e ele chama um dos apóstolos, que é André, e ele pergunta: mas e aí? O que dá para nós fazer? Sabe que aí onde eu comecei a meditar e falei, até no vídeo, eu acabei na hora da oferta dando alguns spoilers, falei: irmãos, se nós no lugar de discípulos, será que nós não faríamos o mesmo? Mas Jesus, mas o que é isso aqui para toda essa multidão? Né? O que é isso aqui para nós dividirmos para essa multidão que vem te acompanhando, Senhor? É melhor a gente despedir eles, que eles procuram um lugar para comer, né? Para que eles não ficam com fome. E isso, na nossa lógica, para nós também, irmãos, nós faríamos o mesmo ou não faríamos? Né? Será que a gente não foi, Jesus, mas eu vi o Senhor curar o coxo, eu vi o Senhor fazer milagres, mas agora multiplicar esse pão, Papai, eu ainda não vi. Poderoso. Mas os discípulos também esqueceram que o próprio Senhor, porque ele estava, pastor Ronaldo, foi o próprio Senhor que estava lá no maná, mandando maná para o povo. Ou seja, não tinha alimento no deserto, mas Deus mandava o pão. Não tinha água, mas o que Deus fazia? Mandava a água. E lembrando que nós lemos lá no princípio, lá no início da nossa aula, que Jesus ele era o Verbo, e o Verbo se fez. Então Jesus ele está desde o princípio, ou seja, o mesmo Jesus que estava falando da multiplicação dos pães, era o mesmo Jesus que estava mandando maná para o povo no deserto. Olha que interessante, mas os apóstolos eles não estavam ligados nisso. Eles estavam preocupados com a ação do momento. Eles esqueceram da grandiosidade de Jesus, que o próprio Jesus estava lá no princípio, e que no princípio era Deus, e que lá ele também no deserto, ele supriu a necessidade do povo, sem o povo não ter nada para comer. Aleluia. Os discípulos eles não tinham essa ciência deles, e muitas das vezes isso não passa
está do nosso lado 24 horas. Ah, meu Deus. Não é verdade? Ah, sim. Jesus ele estava no meio da multidão, não é verdade? E o que ele faz? Ele simplesmente pega os pães, começa a compartilhar, e a primeira coisa que ele faz, ele levanta os pães para o alto. Aleluia, Jesus. E reconhece o Pai que está no céu. Glória. A qual Jesus ele nos ensinou e nunca deixou de glorificar a Deus Pai. Mesmo ele falando, se o Pai está em mim, eu também estou nele. Mesmo ele falando, eu sou o próprio Senhor. Mas ele sempre glorificou o Senhor Deus, acima de tudo e todas as coisas. E como diz a história, se nós lermos novamente, nós vamos ver que Jesus ele distribui os pães. E depois Jesus fala, peguem todos, recolhem, para que não joguem fora. E aí nessa passagem, quando eu também medito, eu vejo que Jesus ele também se preocupa em não desperdiçar. Pai. Porque ele manda recolhe, porque o povo já está saciado. Já comeram tanto que eles aguentavam. Olha o tamanho da multiplicação. E ele ainda se preocupa, ou seja, eu multipliquei aquilo que o Pai me deu. Então eu também não posso desperdiçar. Jesus. Porque se ele quisesse desperdiçar, ele não mandava recolher, certo? Quem concorda comigo? Amém? Amém. E ele manda recolher. E aí o que nós aprendemos com isso, irmão? Aprendemos que tudo aquilo que Deus ele nos dá, nós temos que preservar com carinho. Tudo aquilo que Deus ele nos dá, irmão, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Para não nos desperdiçar. Se nós observarmos lá quando a mulher lá do azeite, quando Deus multiplicou o azeite, o que Deus fez? Ele vai lá e peça, vazio. E quando acabou a última botija de azeite lá, o azeite não cessou? Por quê? Porque Deus também não queria desperdiçar o azeite. Aleluia. Porque se ele quisesse desperdiçar o azeite, ele continua derramando azeite. Glória. Olha que interessante o que nós devemos tomar cuidado, isso até na nossa vida. Podemos falar familiar, com os nossos alimentos do nosso dia a dia, com a nossa comida. Muitas vezes, às vezes nós comemos um prato, enchemos um prato de comida. Acho que pode passar aqui, acho que é a próxima. Não, essa eu já acabei falando, mas pode deixar um pouquinho que eu já volto aí. Mas passa mais uma aqui, só para nós falar, depois eu volto aí. Que aí eu deixei aqui como o pecado da gula, irmão. Muitas vezes nós colocamos muita comida sobre o prato e nós não aguentamos comer e jogamos fora, ou seja, Deus ele proveu o alimento para nós, meu Deus. E nós desperdiçamos. Pai. Deus ele sempre vai dar aquilo que nós necessitamos, mas às vezes nós não temos cuidado. Jesus ele se preocupou com a multiplicação do pão. Ele falou, eu dei um pão para mais de 5.000 pessoas. Eu ainda me preocupei em recolher para que não desperdice. Aleluia. Será que nós aprendemos nessa noite só com esse pedacinho aqui, ó? Irmãos, muitas vezes a nossa falta de pensar na hora que nós estamos comendo, às vezes a nossa fome é tão maior, e quando eu falo de fome, irmão, eu tenho que dar uma notícia aqui para os irmãos, só abrir um parente. Eu tinha comentado até com o pastor, semana passada eu fui no médico, a doutora falou, você está com obesidade grau 2, eu falei, misericórdia. Pai eterno. E aí ela passou uma sessão de tratamento e falei, misericórdia. Eu falando de comida, falei, Senhor, eu estou comendo demais. E eu falei para ela, mas eu só como de manhã. Falei para ela, só como 3 pães de manhã. Aí eu almoço. Mas você vai quantas colheres? Vai 4 colheres de arroz, 3 de feijão. Aí vai carne. Ela, não, isso é muito. E aí à noite, às vezes eu como mais 3 pãozinhos. Aí ela fala, não, tá tudo errado. Meu Deus. Tá tudo errado. E aí naquele momento, quando eu estava falando com ela, veio essa passagem no meu coração e falou, você está comendo demais, meu filho. Ela falou, você come demais e você não se exercita menos.
Ou seja, você passa o dia todo sentado, o seu corpo não usa energia, e o que vai acontecer? O tamanho não vai mais, né? Agora vai usar. Pai. E essa é a realidade, irmãos. Verdade. E muitas vezes nós comemos, nós aquilo, ó, saciar. Nós queremos muitas vezes ir para a churrascaria e comer. É bom, irmão. A Bíblia fala que não tem coisa melhor do que comer, beber e dormir. Pai. Mas tudo tem o seu limite. Né? Ou seja, tudo tem a nossa. Nós saciamos, ou seja, não precisamos ir além daquilo que nos sacia. Aleluia. Porque isso às vezes se torna pecado. Até diante dos olhos de Deus, se nós voltarmos e lá atrás, Deus, ele também, eu deixei aqui, irmãos, depois eu posso até compartilhar com os irmãos, que lá em Gênesis, onde Deus ele começa a mandar a carne para o povo, que o povo reclama, Senhor, só está comendo maná, só está comendo pão. Pão e água. Não tem uma carne lá no Egito tinha carne, tinha pepino, tinha cebola. E o Senhor, o que ele faz? Ele manda cordonizes para alimentar o povo. E Deus, ele deu tanta carne, caiu cordonizes. Uma ave caía lá no meio do arraial e o povo colheu para comer. Nessa que o povo colheu para comer, sabe o que aconteceu? O povo começou a comer, jogava as carnes de qualquer jeito nos dentes. Isso foi indigno. Deus ele não gostou disso e começou o quê? A matar o povo. Meu Pai. Pela falta de educação. Porque Deus ele falou, eu estou suprindo a necessidade do povo. E o povo, exatamente, pastor. Meu Deus. E Deus, ele, muitas das vezes nós aprendemos com isso o quê? Que Deus ele nos dá o alimento, Ele nos provê, mas às vezes nós precisamos ter o quê? Educação. Meu Pai, é verdade. Porque até a nossa falta de educação de comer, isso deixa Deus entristecido. Até a nossa, às vezes, nós chegamos num local e tem um banquete para nós comer. Muitas vezes, principalmente às vezes as crianças que chegam, saiu a carne no churrasco, as crianças vêm, vum. Meu Deus. Isso acaba entristecendo o coração de Deus, porque não é assim, tem para todos. Pai. Às vezes nós, não, pastor, às vezes nós chegamos lá, eu vou na casa do meu pastor, o pastor fez um banquete para todos nós, vou lá. Meu Deus. Não, do lado. exatamente. E muitas das vezes isso se torna que o pastor vai estar vendo, o pastor não vai chamar a sua atenção. O pastor Jesus falou assim, ó, quando alguém te convidar para um banquete, você põe a faca na garganta. Quer dizer, regra, cuidado. Isso. Não seja. Exatamente. Irmãos, e muitas vezes eu falo para o meu filho, falo, você quer comer? Você come. Mas você vai lá e pega o primeiro um pouco. Depois você vai lá comer, você quer de novo? Vai lá de novo, pega mais um pouquinho. E você vai indo, irmão, de pouquinho em pouquinho, porque isso aqui se torna o quê? Educadamente. Aleluia. Porque muitas vezes nós vamos num lugar e está um irmão com uma montanha assim, ó, se escondendo atrás do prato. Meu Deus. Isso diante dos olhos de Deus. Os pais de primeiro davam até castigo para os filhos. Exato. O pai contava que o pai dele fez ele, sabe o que fez? Olha a graça que fez com ele. 1 quilo de jabá não escaldou. Ele comeu e ele comia. Tá vendo? Enxague. Salgado, imagina. Tá vendo? Ele Isso. boca todinha. E às vezes são simples detalhes, irmãos. Nós acabamos entristecendo o coração de Deus. Pai, tem misericórdia de nós. Muitas vezes, às vezes nós todos aqui se reunimos para fazer um churrasco e às vezes nós não impomos limite, não é nem limite. Se chama educação, às vezes nós chegamos lá e já quer comer tudo, esquecemos dos irmãos que precisam também se alimentar, dos irmãos que ajudou. Né? E muitas vezes esquecemos desses detalhes. Meu Deus. E achamos que estamos fazendo legal. A crente gosta de comer, crente gosta de comer sim. Mas nós temos que o quê? Ter limite, bons modos, porque a falta de educação também entristece o coração do Senhor. Né? Aqui no Ezequiel que trabalhou comigo, ele sabe. Quando ela ficava até de noite, como todo mundo compra pizza. O Ezequiel levou a gente.
levamos para a churrascaria, foi gostoso, mas eu não ia para a cara do outro, na cara de tristeza, porque depois tinha que pagar. Mas, irmão, tudo tem um limite. Né? Então, Cristo ele se preocupa em não desperdiçar. Aleluia, Pai. Ou seja, ele se preocupa em deixar a multidão saciada, mas também ele se preocupa em não deixar desperdiçar o que ele fez. Ele deixou os 12 sócios cheios, que ele depois recolheu na multidão. E nós aprendemos, irmãos, nessa noite, que nós devemos começar a aprender a ter limites naquilo que nós fazemos. Aleluia. Naquilo que Cristo nos dá. Aprender a ter controle. Aonde nós formos, muitas das vezes vamos na casa, numa campanha do lar, igual eu já fui, e o irmão chega, irmão, o que tem para comer? Irmão, você não sabe a necessidade que acontece na casa do irmão. Por mais que você tenha intimidade com o irmão, mas jamais você deve fazer isso. Eu vou na campanha do lar, cheguei lá, vou na casa do Ezequiel, sei que é o que tem para comer. Eu não sei qual a necessidade dele, irmão, só você como exemplo, tá agora. Aleluia. Na verdade, eu estou mentindo, irmãos? Não, na verdade, Pai. E muitas vezes os irmãos estavam em dificuldade financeira e não conseguiam comprar. Aleluia. Às vezes nós vamos em casas que a irmã oferece um café na maior simplicidade. Às vezes o irmão ele não gosta do café. Pai. Fica indignado. Fala, café, só café, só um café. Meus pastores aqui, pastor Ronaldo, pastor Aline, pastor Augusto, pastor Zedequiel, já passou poucas e boas, eu não estou mentindo, é verdade, meu pastor? Nós já falamos com os irmãos, irmão, não, irmão. Não, mas nós não sabemos a necessidade do nosso irmão, nós estamos indo lá para orar, nós estamos indo lá para incentivar o irmão a estar com Cristo. E se o irmão quiser contar a necessidade para ele, o que nós vamos fazer? Nós vamos ajudar a esse irmão a vencer a dificuldade. Mas a gente esquece, às vezes na nossa empolgação esquecemos que nós devemos ir lá no espiritual para ajudar o irmão espiritualmente, né? Então, irmãos, nós aprendemos nessa noite isso, que nós devemos ter boas comidas, boas práticas, porque até Cristo ele não gosta dessas coisas. Diante dos olhos do Senhor, isso se torna uma abominação. Diante dos olhos do Senhor, meu mestre, Ele te reprova, Ele me reprova. Ele me reprova eu, irmãos. Uma vez eu vou contar até uma história aqui. Uma vez eu fui no concurso, passei em frente a uma casa de salgado, 50 centavos a coxinha. Eu e o Michel e o meu outro primo Leandro falando: quando nós voltar, nós vamos dar lugar. Não, eu cheguei na bancada perante Deus. Eu quero uma dessa. Mas quando eu coloquei a coxinha na boca, foi só tristeza. Eu e meu primo, um olhou para a cara do outro e falou: meu Deus, o que a gente fez? O que aconteceu? Jogamos tudo fora. E diante dos olhos de Deus, isso foi o quê? Pecado, abominação. Porque os olhos foram maior que a barriga. Nós não sabíamos se o salgado era bom. Nós simplesmente chegou lá e não, quero desse. E quando nós colocamos na boca, nos decepcionamos. Né? E é uma das regras também que eu deixo para você essa dica. Sempre quando você for em qualquer lugar ou restaurante, sempre coloque primeiramente, experimente um pouco, para que vocês depois não se arrependam. Tem um amigo meu aqui que sabe como eu sou quando eu vou no restaurante. Primeiro eu ponho bem, primeira vez ainda, eu ponho bem pouquinho, porque eu sei que se eu me arrepender, eu já falo: não gostei, não quero. Não é verdade, meu pastor? Estou mentindo, pastor Augusto? Não é, pastor Ronaldo? Nós vamos no restaurante, irmão. Pode estar bonito o restaurante, enfeitado, tudo, mas vamos lá. Põe um pouquinho, se for bom, você põe mais. Agora, se for ruim, você já descarta, já evita desperdício. Evita jogar fora, e aí nós também acabamos não cometendo pecado. Não é verdade? Vamos prosseguir com a nossa aula, senão não vai dar tempo. Meu Deus! Ô Varão, você colocou um negócio para correr aqui, né?
Misericórdia. Glória a Deus. Então, no milagre da multiplicação, irmãos, nós vemos que Jesus, ele também não se preocupa em desperdiçar. Mas também nós vamos ver que Jesus, ele recolhe e também sobra 12 cestos cheios. Ou seja, esses 12 cestos cheios, igual eu falei domingo, esses 12 cestos cheios, ele representa cada um dos apóstolos. Ou seja, cada um que estava auxiliando o Senhor Jesus, onde nós aprendemos que aquele que auxilia o Senhor Jesus, ele jamais deixa de mãos vazias. Ou seja, eles falaram para os discípulos: não se preocupe com o alimento que vocês fazerem, primeiro sirva a multidão e depois vai sobrar algo grande para você também. Olha o que nós aprendemos aí. E nós fazemos a obra do Senhor, não se preocupar com o que nós vamos comer, porque Ele vai suprir a nossa necessidade e vai nos dar a abundância igual de Deus para cada um dos discípulos. Falei, vocês estão preocupados porque vai sobrar 12 cestos cheios para você? É isso que sobrou, 12 cestos cheios para os apóstolos. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar com a nossa aula. Glória a Deus. Eu vou trazer bem mais, como é que eu posso dizer, resumida a aula por causa do tempo, tá? Para nós não ficarmos aqui, senão nós vamos ficar aqui até umas 10 horas. Ainda fiz os slides aqui, irmão. Tá vendo? Então, tem muita coisa para falar só do capítulo de número 6, mas muito assunto mesmo, que até os irmãos têm coisa para falar também para nós aprendermos aqui, que é muito interessante. O livro de João, igual eu falei na primeira aula, que o livro de João nos dá tanto assunto, que nós podemos ficar meses e meses tratando o livro de João. Aleluia. Amém? Amém. Irmãos, eu quero ir para o pão vivo, para o próximo capítulo. Glória a Deus. Deixa eu só me achar aqui. Nós vamos ver aqui, irmãos, depois que nós vemos que Jesus, ele serve a multidão, Jesus, ele se afasta da multidão, porque a multidão estava o quê? O seguindo. Para onde Jesus ia, a multidão o quê? O seguindo. Jesus, ele se afasta da multidão e vai para o monte orar. E os discípulos ficam junto com a multidão. Os discípulos vão para o barquinho. Nós vamos ver, Jesus está lá, os discípulos estão no barquinho. E nisso, Jesus aparece à noite, de madrugada, aonde todo mundo fala, era fantasma, mas era Jesus andando sobre as águas. Nós vamos ver passagem falando que Pedro falou: mas se é o Senhor mesmo, deixa eu ir até ti. E o Senhor então veio, e Pedro deu os 2 passinhos e tremeu e começou a afundar e falou: Senhor, estou perecendo. E o Senhor mesmo pegou, onde os discípulos também ficam espantados e falam: nossa, nós vimos o milagre da multiplicação, nós vimos o João andar, nós vimos o cego ver, nós vimos o morto ressuscitar, e agora nós estamos vendo ele andar sobre as águas. Coisa que nenhum homem fez, mas Jesus ele fez. Olha que interessante. E nisso Jesus ele atravessa para o outro lado, que está aqui já no versículo de número 22. Eu vou ler um pouquinho para os irmãos, para nós podermos entrar nessa aula, que ele encontra no capítulo de número 3 da nossa aula dominical, na escola dominical, que diz assim: e no dia seguinte, que estava do outro lado no mar, João capítulo número 6, versículo de número 22, e vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Vamos pular mais um versículo de número 24. Vendo a multidão, pois que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram ele também nos barcos e foram em Cafarnaum. E buscando de Jesus e achando os outros lados, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? E vendo, respondeu e disse: na verdade, vos digo que buscais pelos sinais que viste, mas
porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, o Deus, selou. E disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que me enviou. Eu disse-lhe: pois quais sinais fazes tu para que sejamos que criamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, e Deus a comer o pão do céu. E disse depois Jesus: na verdade, vos digo que Moisés não deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu, eu dá a vida ao mundo. Eu disse-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim, aquele que vem a mim, não terá fome, e que crê em mim nunca terá sede. Mas já disseste também vós, que me viste e contudo não creste. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou está que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém? Amém. Glória a Deus, que interessante, né? Alguém quer falar algo sobre esta passagem? Que Jesus ele é questionado. Foi engraçado, né, irmãos? Ó, Jesus, a multidão estava com Jesus, não estava? Sim. Jesus, ele sai da multidão, vai lá no monte, volta de madrugada no barquinho, a multidão não vê Jesus. Mas quando Jesus chega do outro lado, a multidão sabe que Jesus está lá, e a multidão corre para lá. E Jesus fala para a multidão: vocês não veem a mim por quem eu sou. Vocês veem a mim porque eu posso oferecer, eu posso dar. Meu Deus. E o que é interessante, irmãos, que Jesus, quando ele fala isso para a multidão, Jesus ele também fala para a multidão: mas eu posso dar algo maior, porque o pão que vocês querem é só saciar vocês no momento. Mas o pão que eu lhe der, te dará a vida eterna. Olha que interessante. Mas o nosso Deus proveu o pão do maná. A multidão começa a questionar Jesus. Mas não foi a mesma multidão que viu o milagre? Não foi a mesma multidão que viu o coxo andar? Não foi a mesma multidão que viu o cego andar? Jesus. Não foi a mesma multidão que viu os milagres de Jesus? E a mesma multidão começa a questionar: mas Jesus, o nosso Pai mandou o pão do céu para nós. Aleluia. Proveu as nossas necessidades lá, através de Moisés. E Jesus ele começa a falar e fala: ei, o pão que o Pai deu, aleluia, esse te dará a vida eterna. Glória a Deus. Este pão vivo que desceu do céu. E quando Jesus ele começa a falar para a multidão que ele é o pão vivo que desceu do céu, nós vamos ver mais adiante nos versículos que a multidão começa a murmurar, a multidão não gosta. Porque Jesus falou: ei, vocês estão atrás do material, vocês estão atrás de bênção, vocês estão atrás de que está trazendo benefício para o seu corpo. Mas Jesus, o propósito é outro. O propósito é o quê? A vida eterna. Tirar o homem deste mundo e
Nós podemos ver, irmãos, muitas vezes nós vamos encontrar pessoas, irmãos. Vou usar parênteses aqui, o que eu vou dizer. Que nós temos amigos e amigos. Há amigos que dizem ser nosso amigo pelo que nós temos. E nós temos amigo que nos diz a verdade e nunca sai do nosso. Esses são os verdadeiros amigos. Porque mesmo você estando errado, ele está te aconselhando e não está te deixando. Nós vamos ver a multidão, acontece isso com Jesus. Isso acontece porque Jesus ele começa a falar: eu vou parar de dar. Porque eu vim aqui cumprir a vontade do meu Pai, e a vontade do meu Pai é essa. Eu sou o convívio que cresceu o céu. Jesus ele já estava mencionando o que ia acontecer capítulos à frente, na ceia. Jesus ele já estava mencionando que ele seria morto, ou seja, eu vou morrer por vossos pecados, porque eu sou o convívio. Ou seja, aquele que comer e participar do meu pão, nunca mais terá fome. E nunca mais terá sede. E no grande dia do Senhor, eu o ressuscitarei e levarei para a vida eterna. Olha, que interessante, quando a multidão começa a ver que algo começa a se tornar espiritual, a multidão começa a fugir, meu pastor. E é assim que acontece, irmão. Nós olhamos para nós mesmos, muitas das vezes, quando nós começamos a viver uma vida mais espiritual, a nossa carne rejeita, a nossa carne briga. Quando nós vamos jejuar, irmãos, parece que nós ficamos com mais fome quando nós estamos no jejum. É verdade. Parece que começa a aparecer um banquete que nós nunca viu. Pai amado. Quando nós vamos dedicar uma vida de oração, fala: Senhor, essa semana eu vou orar todos os dias da hora. E ele fala: eu vou orar todo dia 7 horas. E 7 horas você nunca tem nada. Mas quando você decide orar todos os dias 7 horas, 7 horas sempre acontece alguma coisa. Pai. Irmãos, por quê? Porque é uma briga da carne, irmão. Parece que você vai orar às 7 horas da manhã. Você sempre acorda às 5 horas da manhã. Nesse dia que você vai começar a orar, você acorda às 8. Por quê? Porque a sua carne não quer. A sua carne rejeita. Pai. A nossa maior guerra é entre eu e o meu espírito. Não é nem contra Satanás. Satanás deixa ele para lá. A minha maior briga é contra mim mesmo. Ou seja, é eu vencer a minha carne. É eu vencer as minhas vontades. Meu Deus. Essa é a nossa maior guerra. A maior guerra do homem é ele vencer ele mesmo espiritualmente. Porque quando Jesus ele começa a falar do lado espiritual, o povo fala: ei, acabou a comida. Pai. Aí está lá, está um aleijado, fala: ih, agora dessa vez eu não vou ser mais curado. Está o coach lá, e agora ferrou. O homem está falando que virou o convívio que desceu do céu. Talvez todos os problemáticos que estavam em volta de Jesus comecem a falar: meu problema não vai ser resolvido dessa vez. Pai. O meu problema, eu atravessei o mar, atravessei o rio aqui, porque eu vi que Jesus veio para cá para ouvir uma palavra, para participar de um milagre, de uma bênção, mas dessa vez, Meu Deus. mas eles não estavam entendendo que Jesus estava falando do maior milagre feito para a humanidade, que seja, que ele daria a vida dele, para que nós possamos ter a vida eterna, que é um maior milagre do que esse, irmãos. É verdade, meu Pai. Grande, poderoso. Ou seja, a própria palavra de Deus nos ensina que muitas vezes é nós melhor que nós entrar sem um braço, sem uma perna no céu. Pai. E o povo estava preocupado que queria andar, que queria ver, que queria comer. Ou seja, o meu fala, aí entra por parte daqueles que estão assim, ó, e fala: eu vou atrás de Jesus porque eu não vou gastar meu dinheiro com comida. Meu Deus. Tem que, ó. Não é verdade? Pai. Pode falar. É tanto que até hoje tem igreja que barra muito, porque muita gente só ia para a igreja para receber um gás, uma cesta básica, para poder suprir as necessidades de casa. Exato. Então você vê uns que procuram, aí você fala: você quer uma oração? Não quero, só quero Por quê? suprir minha casa. Porque o pessoal é assim, irmãos. Eu cansei, mano, já de mim, então parecia que chovia gente. Não, irmão, sempre chegava um e eu falava: não, ó,
Se você quiser alguma coisa, nós só damos para o membro aqui da nossa igreja. Você tem que começar a congregar aqui. Ah, mas irmão, tinha um, não sei se passou uma nota, vai lembrar dele, passou ali. O moreninho, ele era alto, assim, o magrinho. E ele chegava lá, não, irmão, eu ia cometer uma loucura, que ia botar uma arma na minha cabeça, e eu não quis matar ninguém, e agora eu entreguei minha vida para Jesus, e eu quero uma cesta básica, para eu poder alimentar meus 3 filhos. Eu cheguei junto com o pastor, o estava passando junto comigo, eu falei, tu toma vergonha na sua cara, rapaz. Você está achando que nós é besta? Deus. Tu quer alimento para tu usar droga, você não me engana não, viu? E o pastor olhando, olhou para minha cara, assim, eu falei, não, pastor, é isso mesmo, ele tem que começar a ouvir a verdade. Porque lá, quando nós estávamos lá na Praia de Abreu, ele aparecia lá pedindo, contando a mesma história. E agora nós vem para caçar Santa Rosa, ele vem pedir. Eu ia caçar para fazer, tem que tomar vergonha na cara. Não é verdade, irmão? E tem gente que faz isso. Vai nas igrejas e pede alimento para quem? Vai trocar por droga. Verdade, pai. Nós já vivemos um caso de pagar um aluguel, né, pastor? O aluguel deu até uma confusão lá depois, mas Deus deu vitória. Uma família que ia ser despejada, o irmão chegou lá e falou, ei, vou ser despejado porque eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel. E nós fizemos o quê? Eu, o pastor Ronaldo, estava até o presbítero Tiago ainda, né? Nós fomos visitar a família para entender realmente se era isso. Nós não simplesmente tirou o dinheiro do bolso e falou, não, então, irmão, vai lá pagar esse aluguel. Nós fomos lá, visitamos a família. Vimos que tinha um bebê recém-nascido. Fomos conversar com a dona da casa para entender qual a necessidade. E a dona da casa, ela não estava errada. Porque ela precisava do dinheiro do aluguel para poder comprar os seus remédios, para poder sobreviver. Aleluia. Olha que interessante. Ela não estava errada em pedir a casa. Ela estava certa porque ela precisava de comprar remédios para ela sobreviver. E o que nós fizemos? Nós ajudamos os obreiros. E cada um pôde ajudar, e nós conseguimos. Abençoamos a família. Tudo bem que o irmão nunca mais apareceu na igreja, né? Mas nós fizemos aquilo que Cristo faria. Ajudou na necessidade. Vamos ver passagem na Bíblia que Jesus ele cura mais de 10 leprosos. E só apenas 2 voltas, né? Que é para agradecer. Misericórdia, eu tô. Volta só para agradecer. Olha só como a ingratidão do ser humano. Né? Então, vamos ver essa multidão aqui que só queria benefício. Só queria ganhar. Ou seja, nós vamos ver o evangelho que é pregado aí fora, Carlão. Vem para Jesus que a sua vida muda. Vem para Jesus que você fica rico. Vem para Jesus que você vai sair dessa miséria. Nós vimos isso, irmão. E na verdade o evangelho não é esse. O evangelho é falar, vem para Jesus que você vai ter vida. Caminhe com Jesus que você vai ter vida. Caminhe com Jesus que você vai deixar a tristeza, porque você vai ter a vida eterna. Ou seja, o próprio Jesus nos aconselha, não ajuntais tesouro no céu, ou na terra, no céu não, misericórdia. Não ajuste tesouro na terra, porque a traça corrói. Então, irmãos, olha que interessante, o evangelho totalmente furado que é pregado aí fora, que nós vemos até pessoas contar testemunho, irmão. Muitos testemunhos mentirosos. O irmão entrou aqui falido, quebrado, não tinha mais nada, vendeu carro, vendeu tudo. Aceitou Jesus e ontem Deus levantou a empresa dele, já está com mais de 100 funcionários, está ganhando mais de não sei quantos mil por mês. Ei, que isso? Aí você vai a fundo e pesquisar a história, é nada disso, irmão. A pessoa, talvez ela chegou lá quebrada, em depressão. Mas se a pessoa não tivesse levantado todos os dias pela manhã e entregado a vida para Jesus, minha vida está nas suas mãos. Jesus me guia no meu trabalho. Jesus, aonde eu colocar as minhas mãos, prospere. E aí Jesus vai prosperando. Mas essa história que um dia eu estava falido, outro agora eu estou
Vem para cá que aqui é vida. O Evangelho que é pregado aí fora, vem passar no Vale do Sal que você vai ser curado. Não. O Evangelho que você vende óleo ungido por mais de 50 reais, ou seja, que óleo é esse que vai me curar? Pai, Aonde vem aqui que eu vou passar a toalhinha em você, que o milagre vai acontecer? Não, irmãos. Eu já contemplei pastores pregando no meio da igreja e falando: ô Gabriel, calma aí que eu vou frecar o cara. Eu falei: meu Deus, estou vendo isso não. Para de me incomodar, Gabriel. Eu falei: mas não é o Espírito de Deus que fala como? Por que está falando Gabriel? Parece que Gabriel é estranho. Não, mas é realidade, irmãos. O Evangelho que Cristo nos deixou foi que nós pegamos as boas novas de Jesus. E qual é as boas novas? Fala: irmão, arrepende do teu pecado e o benefício que você vai ter é a vida eterna. aleluia. Se converta ao Evangelho de Cristo e o benefício que você vai ter é a vida eterna. Ei, não é isso, se converta a Jesus que amanhã você está de carro zero. Se converta a Jesus que amanhã você está de casa nova. Se converta a Jesus que amanhã você vai ter um emprego novo, um salário novo. Não, irmão. Jesus ele não nos prometeu nada material. Tudo que é material não foi promessa de Cristo. Tudo que é material depende de nós mesmos conquistarmos. E eu vou falar para você: conquistar é mais fácil. Porque é Ele que nos direciona a nossa vida, é Ele que nos dá sabedoria. É Ele que sabe onde nós colocamos as plantas dos nossos pés. É Ele que guarda a nossa entrada e a nossa saída. É Ele que vai ajudar a prover a necessidade da nossa família. Irmãos, eu conheço famílias, irmãos, que vivem, podemos dizer, não que é pecado, vamos dizer, vivem menos de um salário mínimo, mas têm uma vida tão feliz. Aleluia. Que você vai na casa dela, você vê tudo bonitinho. Glória a Deus. Você vai lá e não falta pão, não falta comida, não falta nada. Aleluia. E você vai ver essa pessoa alegre no Senhor, Grande Deus, regozijando no Senhor, falando: ei, você vai lá, mas ela vive menos que um salário mínimo, mas ela, o que ela tem? Ela tem a presença de Jesus. aleluia. E quem tem a presença de Jesus, Jesus não deixa faltar nada. Glória a Ti, porque Ele supra as nossas necessidades. verdade, Deus. Aleluia. Mas vamos ver pessoas que ganham 10, 20, 30 mil. Que nossa, você tenta fazer com essas pessoas, mas que chora. Oh Deus, Que você sabe contar que a luta está grande. Pai, Que não consegue dormir. Que amanhã tem que pagar isso. Meu Deus, que aconteceu isso. Meu Deus, que aconteceu aquilo outro. Que é isso, aquilo. Irmãos, não tem paz. Eu conheço gente de milionário, irmão, que é dono de quase ter um Moema, mas não tem paz para dormir. Acorda atribulado, angustiado. Senhor Jesus. Senta diante de médicos e mais médicos, por quê? Porque não consegue, Oh Deus, ter paz dentro de si. meu Deus. Porque falta Cristo na vida deles. Paizinho. E aí nós vemos que nem tudo é o material. Aleluia. Que nem tudo está voltado no dinheiro. Santo. O principal é o espiritual. Aleluia. Se o nosso espírito está bem, a nossa carne vai bem. E você sabe que é comprovado, irmãos, cientificamente, que se o nosso espiritual estiver mal, a nossa carne vai mal. Pai eterno. 80% das doenças que nós geramos em nosso corpo é por causa do nosso espírito. Meu Deus. Ou seja, pode falar. E na faculdade de gestão de pessoas, até mesmo a professora cita sobre isso aí. Que todo ser humano, pela ciência, é comprovado no estudo que deveria participar de alguma crença ou ter alguma fé que faz bem com a pessoa, né? E falando sobre o pão vivo, você falou a respeito de quando Jesus oferece, as pessoas o rejeitam. E Jesus ele trata ali com as duas questões, tanto para os discípulos antes do pão, porque de vez ele já multiplicar, sabendo a necessidade, ele vai questionando Felipe, inclusive está correspondido aqui, em um dos fatos curiosos é que Felipe, ele é de Betsaida, e
Então ele saberia lidar com esse tipo de coisa, mas chegou ali na situação, para ele era impossível. Deus falando, eu consigo resolver a causa impossível. E mais para frente, lá em Atos 3, a gente vai ver Pedro, né? Quando chega lá com o coxo, que ele poderia oferecer, não tinha ouro nem prata, mas o que ele tinha ele estava oferecendo, que poderia nos trazer como um pão vivo. No caso, não é físico que vai alimentar o corpo, mas sim que vai curar a alma dele, poder fazer levantar. Exatamente. Ele fala, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda no nome de Jesus. Aleluia. E o coxo levantou. Olha só que interessante. Pai. Então, ou seja, o nosso espiritual tem que estar bem para o nosso corpo andar? Bem. Ou seja, muitas das vezes as nossas doenças elas são psicológicas. Eu falo, eu estou com diabetes. Aí a diabetes vem. Aí eu estou com pressão alta. Aí a pressão alta vem. Aí eu estou com enxaqueca. Aí a enxaqueca vem. Aí eu estou com dor aqui. Aí a dor vem. Jesus. Então vamos começar assim. Senhor, eu não vou ter mais dor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tirar isso do nosso pensamento. Pai. Aí vai ficando velhinho, né, mano? Hoje eu cheguei aqui, meu joelho parece que. Eu falei, misericórdia, Jesus. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus. Eu falei, será que eu estou ficando velhinho já? Né? Mas, irmãos, isso é comprovadamente que a nossa doença, a maior parte da doença do nosso corpo, ela é espiritual. Meu Deus. Né? Nós vamos ver muitos milagres acontecendo em outras igrejas também, e quando você expulsa isso em nome de Jesus, na verdade Jesus ele está curando a alma da pessoa. E automaticamente a doença vai embora. Glória a Deus. Né? Nós vamos ver o câncer, a doença mais maligna na sociedade na qual nós vivemos hoje. Ela vem do psicológico. Vai falar, meu irmão teve, eu acho que eu também vou ter. Meu Deus. Minha avó teve, eu acho que é de família, eu também vou ter. Não, irmão. Meu Deus. Se o outro teve, o problema é do outro. Eu não vou ter não, em nome de Jesus. Não é verdade, meu pastor? Verdade. Né? Vamos continuar lá. Grande Deus. Glória a Deus. Poderoso é o Senhor. Eita, falta só 8 minutos. Glória a Deus. Eu vou pular para cá. Eu sou o pão da vida. Aí eu comparei aqui, onde Jesus ele fala onde seus antepassados morreu, todavia, aqui está o pão que desceu do céu para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Né? Aí Jesus ele se compara ao maná. Jesus também comparou o seu corpo, comparou o pão como o seu corpo, que vai dar a vida. E Jesus também fala que o seu corpo será entregue. Ou seja, Jesus está falando, eu vou ser entregue. O meu corpo vai ser entregue como remissão de pecados. Eu vou morrer por vocês. E aí nós vamos começar a ver que a multidão ele começa no livro, capítulo de número 6, vamos mais em diante. Nós vamos ver que a multidão começa a desfazer, começa a sair, porque a palavra começa a ser dura, pesada. E aí quem é que sabe que Jesus fala para os discípulos, vocês também querem ir? E aí o que Pedro fala? Para onde iremos nós? Olha só, os mesmos apóstolos que cometeram um erro e não acreditaram no milagre que poderia acontecer na multiplicação do pão, foram os mesmos que falaram, não, Senhor, não está entendendo o mistério aqui, você que vai dar vida eterna para nós. Aleluia. Para onde a gente vamos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Glória a Deus. Para onde iremos nós? Ou seja, o apóstolo falou, ei, deixa a multidão embora, eu quero ficar com Jesus. Aleluia. Para onde iremos nós todos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Fala aqui, Os princípios foram no caso do louvor, mas na real é escrito para quem? Direcionando a pessoa. Sim. Para quem iremos nós. Só Jesus é a verdade, né? Exato. Tem outro que é verdadeiro, Então, irmão, olha a palavra que nós aprendemos essa noite. Nós aprendemos a como a multiplicação do pão, a como nós
estarmos educadamente a aprendermos sobre o pecado da gula, ainda tinha muito assunto para falar. Nós aprendemos que nem tudo é material, que nem tudo é ganhar, que o maior milagre feito por Jesus já está feito, que foi lá na cruz. Ou seja, se você quer algo material, lute, busque, trabalhe, estude, corra atrás dos seus propósitos. Não é pecado, mas esperar que vai cair do céu, esperar que Jesus vai falar, não, eu vou te dar, não. Não. O que Jesus tinha que fazer, Ele já fez. Aleluia, Jesus. Que foi dar a vida por nós. Glória a Deus. Sempre tem isso gravado no seu coração. Se Jesus me dá, eu não vou mais para a igreja. Se Jesus não coloca isso no seu coração. O que Jesus tinha que nos dar é a vida eterna. Nenhum Deus aí fora que eles inventam, aí, que os homens inventam, fez o que Jesus fez. Verdade. Podemos colocar aí Allan Kardec, Buda, Papa, coloca aí qualquer Deus que você quiser colocar. Nenhum deles foi igual a Jesus. Aleluia, Jesus. E nem chega perto a Jesus. Glória. E ainda digo mais, que 90% dessas religiões aí fora, elas todas reverenciam Jesus como acima de todos. Que ninguém foi igual a ele. Olha que interessante, né, pastor? Ou seja, eu não sirvo Jesus, mas eu reconheço ele. Aleluia, Pai. Não, eu já arrumei uma briga com uma moça espírita, que eu falei para ela que ela não era cristã. Rapaz, ela ficou brava comigo. Não, eu sou cristã, eu creio em Cristo. Ela tudo bem. Não, deixa eu falar, deixa eu falar. Não, irmão. Semana passada eu tive um debate com ela de novo. Irmão, a ela é espírita, acredita que o morto ressuscita e conversa com o morto que está. Como é que acredita em Jesus? Depois que nós morremos, o quê? Eu posso voltar de volta, pastor? Não. Posso, pastor? Não. Oi? Não, conversa. Não, estou conversando com o espírito do meu avô. Oh, meu Deus. Aí isso aí se comparação com o quê? Com o espírito do quê? De feitiçaria. Que nós vamos encontrar isso lá na onde? Lá com Saul, quando Saul o quê? Precisou o quê? Ir lá querer conversar com Samuel, né? Foi conversar com Samuel. Ressuscita Samuel de volta, assim, achando que ia trazer Samuel de volta. Meu Deus. Então, irmãos, ela acredita em Cristo. Não, mas é só não acreditar, não, irmão. Cristão não é só acreditar, cristão é aquele que segue. Cristão é aquele, eu acredito que Cristo existiu, não. Cristão é aquele que vive o Evangelho de Cristo. Oh, Deus. Ou seja, todos os dias que ele está na presença, todos os dias que ele está conforme a vontade dele, todos os dias reverencia a presença dele. E aonde pisa, fala, Senhor, não deixa eu pisar onde tu não está. Não deixa eu estar onde o Senhor não está. Me leve e me guie pelo teu Espírito. Ou seja, é igual a passagem que diz: quem é guiado pelo Espírito, ele não sabe para onde vai e para onde vem. Ou seja, assim é o cristão. Ou seja, Senhor, hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei se eu vou estar aqui de novo. Então o Senhor está me direcionando a minha vida, o Senhor que é meu guia. É nós cristãos. Porque o que? Nós acreditamos em Cristo. Nós somos o quê? Igual o Ezequiel sempre fala, mini Cristo. Ou seja, nós somos Cristo na terra. E se nós somos Cristo na terra, nós devemos dar o quê? Os bons modos, ensinar, aprender, falar: Jesus amou, eu também vou amar. Aleluia. Jesus te ajudou, eu também vou ajudar. Aleluia. Jesus teve misericórdia, eu também vou ter misericórdia. Poderoso. Não, só uma coisa que eu não vou mentir para os irmãos. Eu acho que como Jesus, irmão, eu só não morreria pelo mundo. Pai. Porque isso somente só foi para Ele. Porque, irmão, morrer pelos meus pecados, irmão, pelos meus erros, consciente que eu estaria errado, só mesmo Jesus pode ter feito isso.
E se você refletir nessa noite, até você concordar comigo. Meu Deus. Fala assim, tanta besteira que eu já fiz, pastor. Eu fico olhando, Jesus, só o Senhor. É, pai. Porque nem eu falei, eu vou morrer com Rafael. Não. Amém. E na verdade, irmãos, somente Jesus pode ter feito isso. Aleluia! E isso ele demonstra o seu amor. Glória a Deus. O seu amor é o quê? Um amor ágape, um amor infinito por nós, né? Ou seja, a multidão desprezou quando ele falou, eu sou um pão vivo que desceu do céu. E os seus apóstolos não desprezou. Falou, eu quero o Senhor, porque somente o Senhor tem a palavra de vida eterna. Somente o Senhor vai nos levar para o céu. Amém? Amém. Eu quero compartilhar algumas perguntas para os irmãos. Irmãos, é legal vocês também dar uma lida na revistinha em casa, porque muitas vezes nós temos muito assunto para tratar que está na revistinha que às vezes nós não trazemos. Mas, como você lendo em casa também, ajuda a nos trazer argumentos nas aulas, ajuda a nós conversarmos, ajuda a nós trazer a aula mais, como nós podemos falar, com mais diálogo, nós todos nós possamos falar e entender, igual nós fomos aqui aprender também juntamente com a gente. Ele também mandava para o grupo alguns conselhos, algumas dicas, falou, isso aqui é o resumo da aula. E isso também ajuda a nós montar os nossos esboços. Tanto que eu queria falar muita coisa aí que tem no Data Show, mas não consegui falar. Porque tem algumas coisas aqui, que é a questão de semente de ceia que nós participamos. Que cada igreja pensa de uma forma diferente. Então, semente ao pão, a ceia que é dividido, né? Eu coloquei aqui para o nosso conhecimento, para a tradição cristã, né? Sobre o entendimento do pão, né? Que aí, na Igreja Católica, tradicionalmente, eles entendem como Eucaristia, que significa ceia para eles, né? Aí também tem a Igreja Católica também, né? Jesus é o alimento, entende que é um alimento real, né? Traduzindo o pão e o vinho se torna o corpo e sangue de Cristo. A Igreja Ortodoxa, né? Mistério, trata o pão como mistério sagrado e alimento divino, né? Cristo está realmente presente, mas o mistério é aceito sem explicar tecnicamente, né? A Igreja Luterana, Cristo está no pão e no vinho, né? Como consubstanciação. Cristo está realmente presente junto ao pão e o vinho. E a Igreja Reformada, Calvinista, né? Um dia depois, não sei se Ezequiel pode falar sobre isso, né? Se nós somos arminiano e calvinista, né? Se alguém um dia perguntar para vocês, nós somos uma igreja arminiana, ou seja, nós acreditamos que a salvação é para todos, e ela é livre, ou seja, é o livre-arbítrio. A calvinista é a lei. O Senhor falou que eu vou ser salvo, então eu posso fazer o que eu quiser, porque a minha salvação está garantida. Né? Essa é a tradição calvista. E até isso aqui é muito importante também, porque uma vez eu aprendi a respeito disso daí. Por exemplo, quando nós, como tem uma ceia de domingo aqui, quando coloca o pão e o suco de uva, é só simbolizando o corpo de Cristo. E quando nós oramos, nós consagramos. Não é que Deus vai transformar aquilo. Não. Nós estamos orando, simbolizando, para trazer o memorial. Por quê? Se fosse a carne e o sangue, nós estaremos sendo canibais. E tem igreja que acredita nisso, e tem seitas que eles fazem isso literalmente. Pega um corpo e come o mesmo corpo e bebe o sangue. Então, nós que somos cristãos, a gente ora só simbolizando e trazendo o memorial. É só um exemplo para mim. Sim, exatamente. Muito interessante, irmãos. Mais para frente, nós vamos falar sobre a ceia, porque a gente não vai entrar muito nesses assuntos. Então, irmão, sempre alguém que perguntar, você é o quê? Você é calvinista ou arminiano? Sempre fala, eu sou arminiano. Ah, mas por que calvinista? Não, porque calvinista diz que a salvação ela é predestinada, ou seja, é só para os escolhidos que Deus escolhe. Né? E arminiano, a salvação era livre, ou seja, para todo aquele que serve e quer a Cristo, ou seja, para eu querer ser salvo, eu tenho que servir a Cristo. Eu não preciso da predestinação, ou seja, Deus já me escolheu como salvo, então eu não preciso estar aqui. Você não concorda? Sim. Se eu sou predestinado, vou me preocupar de estar aqui? Vou lá, vou até em casa dormindo.
a salvação está garantida, mas Jesus falou que nossa salvação é por fé. Aleluia. É livre, ou seja, ela não é predestinada. Pastor, o senhor está salvo, pode ir para casa descansar. Igual os judeus, né? Os judeus é uma geração que é garantida. Basta ter muitos dele está fumando lá na Praça da Sé, lá fumando, dando um negócio na cabeça e achando que vai ser salvo. Exatamente, e a salvação não é assim. A salvação ela é pela fé, ou seja, a gente tem que brigar por ela com muita luta, guerrear contra as nossas vontades, guerrear contra as nossas carnes, porque para nós ser salvos nós temos que estar conforme a perfeita e boa e agradável vontade de Cristo. Não é à toa que ele falou: eu virei como ladrão, porque ninguém sabe a hora e nem o exato momento. Então, ou seja, esteja preparado, esteja com seus lombos cingidos, bem cuidado, porque a hora que eu vim, se você não estiver preparado, filho, sinto muito para ti, tu ficará. E isso serve para mim que estou aqui em cima e para todos nós, né? Deixa eu ver. E aqui nós colocamos, né? Jesus como o pão da vida, como a Igreja Católica eles falam, né? Jesus é o alimento real, né? A transubstanciação, né? O pão e o vinho se tornam corpo e sangue. Com substanciação, Cristo realmente presente junto ao pão e o vinho. A Igreja Ortodoxa, né? Ministério Sagrado lá do alimento. E a Reformada, que são, né? O alimento espiritual pela fé. Cristo está presente espiritualmente, mas o pão e o vinho não muda. Ou seja, nós participamos do corpo e do sangue de Cristo, mas nós não estamos comendo o corpo e nem o sangue de Cristo. Mas espiritualmente Cristo está presente, lembrando memorialmente que Ele foi morto na cruz por nós. Amém? Glória a Deus. E terminou a aula, irmãos. Glória a Deus. Quero fazer só algumas perguntas para dar tempo, pastor, posso? Que diz assim a primeira pergunta: em quais dos evangelhos se encontra o relato do episódio da multiplicação? Essa está fácil. Mateus, não, quer dizer, quais evangelhos, né? Em quais dos evangelhos se encontra o relato do episódio da multiplicação? Os 4 evangelhos. É os sinóticos, que é os 4, né? Mateus, Lucas, Marcos e João. Aí, ó. O pessoal está treinado, hein? Nós ficamos 3 primeiros: Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso. Isso. O que Jesus notou em relação à multidão? Só estava atrás para Falta 10 para o pastor. Que ensinamentos podemos extrair do episódio da multiplicação? Tem a parte que nós tiramos aqui para nós, né? Nós somos do alimento, né? E tem também daqui da nossa revistinha. Eu tirei para mim aqui, e tem 2, na verdade, que talvez seja a resposta correta, mas, no modo geral, o ensinamento que nós podemos extrair é a respeito da multiplicação, de não estar por interesse como o pessoal está, ou só para que Deus multiplique e faça acontecer, mas estar indo atrás dele pelo que ele é. Que eu coloquei, se buscar pelas coisas que permanecem, não pelas que perecem. Alguém mais? Não? Então eu vou ler da revistinha. A lição que tiramos desse episódio é de que Deus surpreende com soluções extraordinárias. E Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Ou seja, Ele surpreendeu a multidão multiplicando o pão. Né? Aonde eu também eu deixo a minha resposta aqui, que eu aprendo que Jesus, ele, além de ter surpreendido a multidão, Ele nos ensinou a não desperdiçar. Ele demonstrou que Ele também se preocupou com o que sobrou, ou seja, Ele mandou os apóstolos recolher cada cestinho lá, recolher os pães que foram feitos pela multidão, e sobrou 12 cestos cheios. Né? Vamos lá, para a próxima parte. Qual foi a mensagem clara que Jesus transmitiu à multidão? Na verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que viste, mas porque comeste
pastor, rapaz, essa aí tirou 10, hein? É igual fazendo na revistinha. Ô, aquela que gosta da revistinha. Ai, Deus. Certinho, pastor. E a última pergunta: qual alteração é visível nas palavras de Jesus em João 6,5:1? O pão vivo que desceu do céu, para o pão que eu der é a minha carne. Isso é meu corpo, isso. Isso aí. O nosso irmão Ezequiel falou, né, que ele é o pão vivo que desceu do céu. Né? Ou seja, o povo está preocupado com o alimento que vai saciar a carne. Mas Jesus falou: ei, não se preocupe mais com o alimento que sacia a carne, não se preocupe com o pão aqui, que será eu que será entregue. Né? Então, irmãos, agradeço essa oportunidade. Obrigado por todos estar aqui. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer falar algo? O pastor, uma certa feita, quando a igreja era lá em cima, apareceu um rapaz, conversou que ele precisava viajar. Ele queria dinheiro para inteirar para a passagem. Aí na época, no modo ele não tinha até um carro, era uma Fiorino. Aí nós chamamos ele e falamos assim: ó, nós vamos te dar a passagem, mas você vai entrar dentro desse carro, nós vamos te levar lá no Tietê, comprar a passagem e pôr você dentro do ônibus. Aí ele agradeceu. Não, o pessoal é. O outro é o gás aí também, mas tá Escolha o cachorro, mas tem muita gente que quer. Eu tô morrendo de fome, mas eu vou comprar mais de Não, para por você. isso eu adoto essa política. Eu ajudo só quem é membro, porque eu sei da necessidade, eu vou conversar com meus pastores. E ainda tem aquilo, irmão. O pessoal pede na rua, eu não dou. Pode fazer cara feia, pode falar que eu não sou bom. Eu não dou, irmão, porque eu sei que eu não sei se ele vai usar droga. Não sei. Irmãos, eu vou contar um testemunho aqui, que talvez o rapaz que pregou aqui ele fale também. Ele falou com o pastor, estava pregando lá no centro da cidade. Estava entregando alimento. E aí, ele foi e chamou, o rapaz estava na rua, lá com a família dele, com a esposa. Falou: deixa eu tirar você dessa vida. Deixa eu ajudar você.